Provavelmente você já entrou num trade, ele começou a andar a teu favor e pelo medo de perder você acabou saindo cedo demais desse trade bom, que poderia te dar muito mais lucro do que você pegou. Em contrapartida, talvez você já saiu tarde demais de um trade ruim, por conta da esperança de esperar. Você ficou pensando assim, poxa, vai voltar a meu favor, e não voltou. E por isso você acabou perdendo muita grana ou talvez até quebrando a sua conta de trade. Ou seja, você foi corajoso no stop e medroso no gain. Você perdeu de balde e ganhou de canequinha. Isso acontece muitas vezes por conta da ansiedade e da impulsividade, que são grandes vilões do trader e que andam de mãos dadas. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender o que é ansiedade e impulsividade e como lidar com essas situações para que você não sofra com isso e obtenha cada vez melhores e maiores resultados operando. Mas antes de mais nada, já faz assim, ó, aperta no like, aperta no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sino para não perder absolutamente nada por aqui e compartilha, né? Pega o link desse vídeo e manda nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Discord, enfim, manda para geral que eu tenho certeza que fazendo isso você vai ajudar muito mais pessoas. Em primeiro lugar, o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro no presente. É uma preocupação excessiva com algo que nem aconteceu, que vai acontecer lá na frente ou talvez nem venha acontecer. Você fica criando monstros mentais com base no seu repertório emocional. Isso te faz se desconectar do estado de presença, do aqui e do agora, que é o único ponto de controle que nós realmente temos. O aqui e o agora, o presente. E a impulsividade ela é um comportamento alimentado pela ansiedade. É quando você age por impulso, quando você acaba agindo sem pensar. E aqui eu já reforço, emoção não pensa. Quando você faz isso, você desliga praticamente toda a sua capacidade racional, cognitiva e age por pura emoção. E depois você tende a processar, né, o resultado daquilo e fica se perguntando, poxa, eu sabia que não era para fazer isso, mas eu fiz. Por que será? Justamente porque você agiu muito mais pela emoção do que pela razão. E para te ajudar a lidar melhor com essa situação, eu quero te entregar um antídoto. E é algo que vai na contramão do que muita gente pensa. Às vezes eu recebo perguntas assim, Guilherme, cara, quantos % do sucesso de um trader é destinado ao emocional, ao psicológico? E não existe uma resposta lógica. Nossa mente tende a buscar, né? A gente tende a buscar colocar números, né? Passos, receitas. A gente funciona melhor com essa previsibilidade. Então, assim, não tem um ponto exato, depende muito do seu repertório emocional, das suas experiências do passado. Uma coisa eu te reforço, você precisa sim desenvolver em sincronia a sua capacidade técnica, racional e a sua capacidade emocional. E o antídoto para lidar melhor com essa situação de ansiedade, de impulsividade, que muitas vezes te atrapalha, te faz perder dinheiro, te impede de ser um trader profissional, lucrativo, consistente, de ter resultado de verdade nesse mercado, de sair da estatística do fracasso e entrar na estatística do sucesso, é justamente a falta de entendimento do poder da sincronia do aspecto racional, técnico com emocional. Para pensar no seguinte, não adianta nada você ser um monge das emoções se você não conhece tecnicamente sobre aquilo que você está fazendo. Em contrapartida, não adianta nada você só conhecer tecnicamente e não se autoconhecer, não ter a habilidade de fazer uma melhor gestão das suas emoções. O grande lance é reforçar, fortalecer o seu córtex pré-frontal para que ele ajude a você usar melhor o seu sistema límbico. Bom, vamos lá. O que é o córtex pré-frontal e o que é o sistema límbico? São duas regiões no cérebro. Vamos entender o cérebro como o hardware de um computador, as peças, e a mente como software, os programas que estão instalados nesse computador, nesse hardware, no cérebro. O córtex pré-frontal é o hardware, a parte desse computador destinado ao raciocínio lógico, a processar as informações e tomar decisões lógicas. Já o sistema límbico é a parte do cérebro desse computador, desse hardware, destinada a processar as emoções. Mas essas emoções, elas são processadas de acordo com a percepção racional que nós temos no primeiro momento. Por isso que tanto a razão como a emoção precisam ser desenvolvidas juntas. Talvez o que está te faltando agora
seja um fortalecimento da sua capacidade racional, seja estudar mais tecnicamente, seja entender mais sobre o mercado que você está operando, seja você pegar uma única estratégia e treinar ela até ficar bom. Talvez você não está dando tempo para ficar bom. Ou talvez você sabe muito tecnicamente e por conta de saber muito tecnicamente e saber pouco emocionalmente, você não consegue sair do lugar. Pela sua falta de confiança em si mesmo, você fica toda hora procurando aprender algo novo. E aí, o que te falta? O que te falta é agir. O que te falta é colocar aquilo que você sabe em prática, para que você tenha uma percepção prática das emoções que vão vir ao você colocar aquilo que você sabe racionalmente em prática. O medo, a ansiedade, a dúvida, a euforia, a raiva e começar a processar essas emoções. É por isso que eu não concordo com o termo de controle emocional. Não tem como a gente controlar uma emoção. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir euforia. Não tem como controlar, isso é do instinto humano. Quando a gente percebe algo, nós temos um fluxo que funciona assim, ó. Eu penso, eu sinto, aí eu tenho um comportamento, eu ajo diante desse pensamento, desse sentimento, eu tenho uma atitude, um comportamento e por consequência disso eu colho um resultado. Quando eu penso, eu vou sentir uma emoção, inevitavelmente. E aí eu vou agir diante dessa emoção e ela vai me trazer um resultado. Então o ponto de controle que a gente tem, uma vez que a gente desenvolve a nossa capacidade técnica racional junto com a capacidade de fazer uma boa gestão emocional, é justamente entre o sentimento e o comportamento. Então, quando eu desenvolvo a habilidade de fazer uma gestão das emoções e não de controlar a emoção, porque a emoção não se controla, a emoção se sente, a gente começa a ter a condição de controlar o comportamento que a gente vai ter diante da emoção que a gente sente. Então, poxa, eu percebi que eu estou com raiva. Caraca, eu me desconecto da situação, eu sinto essa raiva e me questiono. Usando o córtex pré-frontal, a sua capacidade de raciocínio. Raiva, por que você está aí? Você está querendo me proteger do quê? E aí você começa a, de fato, trocar ideia com essa raiva, né? Parece um papo de louco, mas é assim que acontece. E aí você começa a ter um ponto de controle nessa situação de escolher qual que é o comportamento que você vai ter. Você vai sair quebrando tudo? Você vai sair maltratando as pessoas ao seu redor? Por que você está com raivinha no mercado? Você vai querer dar o troco no mercado, que é soberano? Tem muito mais grana do que você tem na sua conta de trading. Você pode ter muita grana, mas o mercado é totalmente soberano. Você vai querer brigar com o mercado, fazer braço de ferro com o mercado? Ou não? Você vai olhar do lado de fora, analisar as alternativas e escolher um comportamento que vai ser congruente ao resultado que você quer ter. Porque eu tenho certeza que você quer ter um resultado positivo. Você quer ser um trader consistente, lucrativo. Você quer viver desse mercado. Você quer ter resultado de verdade. Você quer ganhar grana de forma consistente, constante. Entende? Como é importante você desenvolver essa capacidade de se autoconhecer. E se autoconhecer é, sim, desenvolver o seu córtex pré-frontal, a sua capacidade de raciocínio, né, o seu cérebro racional e desenvolver o seu sistema límbico, a sua capacidade de fazer uma melhor gestão das suas emoções, o seu cérebro emocional. Então, para a gente fechar, eu te entregar o que eu sei que o seu cérebro gosta e fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te dar aqui 3 dicas para você aplicar e que vai fazer com que você desenvolva o seu cérebro racional e o seu cérebro emocional em conjunto, em parceria, para que o resultado aconteça. Então, a primeira dica que eu te dou é: domine um método. E olha só, o método é mais importante do que a meta, tá? O passo a passo, o sistema é mais importante. A meta é um alvo, mas o que vai fazer com que você atinja a meta é o método. E desenvolver um método é você estudar, praticar, errar, porque só erra quem faz, então você vai errar, aprender e continuar, dando chance para ficar bom, ou seja, estudar e praticar pelo tempo suficiente para ficar bom. Treinar até se tornar. E não ficar pulando de galho em galho, cara. Pega um único método e treina ele. Pratica ele até entender, até ficar bom. Depois, se fizer sentido para você, você estuda outro método para aumentar o teu repertório técnico, para colocar mais ferramenta na tua caixa de ferramenta, mas uma coisa de cada vez. E ao repetir esse processo, você vai operar com muito mais confiança, mais segurança, tendo uma melhor capacidade racional e uma melhor condição de fazer uma boa gestão emocional, uma gestão das suas próprias emoções, e isso vai refletir no quê? Em melhores resultados. Dica de número 2. Esteja
no ambiente certo. O ambiente é um baita de um modelador de comportamento, lembra? Antes do resultado vem o comportamento. Então, se você está inserido no mesmo ambiente, onde estão as pessoas que estão buscando ter os mesmos resultados que você, ou que já têm os resultados que você busca, as chances são que você vai estar mais próximo de ter esse resultado, porque o ambiente te puxa para a média dele. Certa vez eu vi um vídeo, né? E assim, é um vídeo que representa vários estudos científicos, né, práticos que foram feitos ao longo dos anos. Às vezes muda o contexto, mas o propósito desse estudo científico é o mesmo. Uma pessoa entrou no elevador e nesse elevador tinham mais 3 pessoas. Essas 3 pessoas estavam descalças, tiraram os sapatos e viradas para a parede do elevador. Então essa pessoa que não tinha nada a ver com aquele contexto, com aquele ambiente, achou estranho no primeiro momento. Essas 3 pessoas que estavam dentro do elevador já estavam combinadas, né, para fazer isso. E aí ela entrou, achou estranho, mas não fez nada até então. Aí entrou uma 5ª pessoa, né? E essa 5ª pessoa, ela fez a mesma coisa. Ela tirou os sapatos, colocou num canto e ficou de costas para a parede do elevador. Aí essa pessoa que tinha entrado antes começou a achar estranho aquilo. E para não ficar desconectada do ambiente, para não ser a pessoa diferentona ali, ela fez a mesma coisa, mesmo estando fora do contexto entre as pessoas que lá estavam, que tinham combinado de fazer isso, obviamente. E aí ela tirou os sapatos, colocou num cantinho e virou de costas ali para a parede do elevador. E outras pessoas depois foram entrando e foram fazendo a mesma coisa. Doido, né? Isso é um exemplo prático e, como eu disse, tem vários outros estudos em contextos diferentes que mostram o mesmo resultado de como o ambiente é um baita de um modelador de comportamento. Então esteja no ambiente certo. E por fim, a terceira dica é: movimente o seu corpo. Talvez você pense assim agora: poxa, Guilherme, mas o que isso tem a ver com trading? Eu te garanto, tem tudo a ver com trading. Quando você aprender a dominar o seu corpo, você vai ter condição de dominar a sua mente. Praticar atividade física de forma frequente, além de te ajudar a ter uma melhor saúde física e emocional, né, vai te trazer também um corpo bacana, te trazendo uma sensação, né, uma percepção melhor de si mesmo, aumentando a sua confiança, a sua segurança, e vai liberar um neurotransmissor chamado de dopamina. Ele é conhecido também como o hormônio da felicidade. Automaticamente, liberando mais dopamina, você diminui a produção de cortisol, né? O cortisol é um hormônio que é liberado em situações de estresse. Isso vai fazer com que a sua saúde física e emocional aumente, te trazendo mais bem-estar, mais motivação para fazer o que precisa ser feito e chegar no resultado que você tanto almeja. Então essas 3 dicas vão te ajudar a trabalhar tanto o seu cérebro racional como o seu cérebro emocional, lidando melhor com a ansiedade, com a impulsividade, com todos os comportamentos nocivos que atrapalham você de ter resultados consistentes e lucrativos. E reforço, né? Se esse vídeo te ajudou, aperta no like, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha. Passa pra frente. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.